Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Graças a Deus, meus irmãos, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar gravando aqui mais um trabalho para ser divulgado através das redes sociais. E nesse momento, meus amados irmãos, eu quero estar lendo um versículo da palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor aqui, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1, o versículo 1, depois o versículo 10, até o versículo de número 13, meus amados irmãos. Amém? Que nos diz assim, meus irmãos. O início é: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero estar lendo aqui e ao longo dos versículos expressando aquilo que Deus colocar aqui no nosso coração, meus amados irmãos, para a gente estar falando, amém? A gente vê aqui, meus amados irmãos, primeiro, que Deus tinha rejeitado Saul. Então, meus amados irmãos, uma coisa é, quando Deus rejeita, não adianta mais a gente tentar ajeitar, correr atrás, porque Deus já o rejeitou. Amém? Então, a primeira parte aqui que a gente aprende é que Deus é o Deus que rejeita, irmãos. Deus também rejeita. A gente vemos que o Senhor Deus, uma certa vez, falou para Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra. Não que aqui foi uma rejeição de Deus com Moisés, mas uma restrição de Deus, que Deus não entraria, que Moisés não entraria na terra. Amém, meus irmãos? Então Deus é o Deus que rejeita. Segundo, irmãos, Deus é o Deus que escolhe. E a escolha de Deus, meus amados irmãos, não é fácil aos nossos olhos. A gente vê que Samuel era um profeta do Senhor. Samuel era um homem ungido. É tanto, meus amados irmãos, que quando Samuel chega à casa de Jessé, aqui vem um temor de Jessé, meus amados irmãos, e diz: é de paz sua vinda. Por quê? Porque Samuel era um homem de Deus e as suas palavras Deus não o deixou cair por terra. Amém? Então, mesmo Samuel sendo um homem de Deus, ele sabia que Deus tinha falado com ele a respeito de uma escolha, mas Deus não tinha dito quem era, meus amados irmãos. A gente vê ao longo do versículo, o versículo 10 diz: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Disse Samuel, porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, porém, Samuel a Jessé: Envia e chama-o, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este mesmo é. Verso 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Meus amados irmãos, a gente vê como é bem interessante. Aqui Samuel, meus amados irmãos, se viu no aperto.
Por quê, irmãos? Porque a escolha de Deus, meus amados irmãos, mesmo a gente com experiência, sendo homem de Deus, mas a escolha é de Deus, né? A escolha é do Senhor. Se fosse pela lógica, meus amados irmãos, Samuel sabia muito bem quem era o jovem, é tanto que ele já ia, quando viu o primeiro, já ia derramando o vaso, mas Deus disse, não, eu não escolhi a esse. O homem vê a aparência, a semelhança, o semblante, mas o Senhor vê o coração. E Davi era um homem quebrantado. Primeiro, meus amados irmãos, a gente vê que o primeiro irmão de Davi tinha postura para ser rei, meus irmãos. Onde era que estaria o agradecimento referente a Deus naquele jovem? Ele tinha postura. Ele sabia que se ele chegasse ao trono é porque ele tinha capacidade. Deus não chama quem é capaz. Segundo, meus amados irmãos, ele não tinha como agradecer a Deus. Seria um outro que nem Saul. Saul sempre foi, meus amados irmãos, uma pessoa que nunca soube agradecer a Deus pelo chamado. Sempre fez tudo contrário. Mas quando a escolha é de Deus, da vontade de Deus, meus amados irmãos, Deus sempre vai chamar quem não está capaz. Por quê? Porque na incapacidade vem o medo, meus amados irmãos, e a gente precisa estar mais perto de Deus, pedindo ajuda a Deus, pedindo direção a Deus. E foi, irmãos, o que aconteceu. A escolha era de Deus. E Deus escolhe aquela pessoa que não estava, meus amados irmãos, na fila. Deus escolheu Davi. Davi não estava na vez. Mas a gente entende que a gente não precisa estar na fila, meus amados irmãos. A gente hoje em dia vê que muitos querem estar bem na mídia, estar bem, tirar uma foto com uma pessoa famosa. Aquela pessoa deu uma curtida, deixou um like. Meus amados irmãos, o que mais importa é a gente estar no centro da vontade de Deus. Se a gente está na direção de Deus, a gente está na rota certa. A gente está no lugar certo. Porque Deus é o Deus que vai, irmãos, atrás. A gente vê que Deus foi atrás de Moisés, foi atrás de Davi. Então, meus amados irmãos, uma coisa é, quando a gente está na direção de Deus, na vontade de Deus, meus amados irmãos, Deus vai, meus amados irmãos, atrás da gente, buscar. Deus procura aqueles que o lhe apraz, que lhe agrada. Não, irmãos, nós não somos perfeitos, mas Deus tem aqueles, meus amados irmãos, que sempre lhe agrada, e é isso que Deus está atrás, meus amados irmãos, de pessoas que o agradem, mesmo em meio às fraquezas, às falhas. Deus deseja que nós o agrade a Ele, meus amados irmãos. Então, quando a gente agrada a Deus, meus amados irmãos, Deus também se agrada de nós. E Ele manda nos buscar, meus irmãos. Deus manda nos buscar. Amém? Então, meus amados irmãos, que Deus continue abençoando a todos, a vida de cada um que é inscrito, os que não são também, mas que vão assistir esse vídeo, seja abençoado por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus que enviou seu Filho amado para sofrer na cruz do Calvário pelas nossas culpas, e que Ele também nos deu o seu Espírito, que é uma dádiva maravilhosa na vida do salvo, ter experiência com o Espírito Santo. Tudo isso é de bênção da parte de Deus para nós, para o ser humano. Amém, meus irmãos? E da próxima vez, meus irmãos, eu quero estar cantando um hino que o Senhor me deu, baseado na história de Davi e outros homens de Deus que a gente vê que ficou no lugar, esperou. E o início do hino meus amados irmãos, eu não preciso ser reconhecido, nem muito menos ser o escolhido como o melhor da fila.
O que eu preciso é de mais temor e muito mais da graça do Senhor para a minha vida. Amém, meus amados irmãos? Aqui está a primeira estrofe do hino. Da próxima vez, a gente vai estar cantando, adorando ao Senhor com este hino, comparado aqui com a história de Davi, meus amados irmãos. Amém? Não precisou estar na fila, não precisou, meus amados irmãos, fazer enfeitado, não. Deus mandou o buscar. Amém? E quem Deus mandou buscar, meus amados irmãos, quem Deus deu a ordem para buscar aquele jovem, foi uma autoridade, meus amados irmãos, constituída por Deus. Amém? Então, Deus o abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.